Olá pessoal, muito bom dia. Aqui é a professora Flor. Este é o canal Sala de Aulas. E eu estou aqui porque eu acho necessário falar sobre todas essas asneiras que Bolsonaro falou de ontem para hoje. Porque eu acordei pensando em várias coisas. É inegável a incompetência do governo Bolsonaro, gente. É inegável. Este governo, pode ter certeza, é o pior governo que os brasileiros já tiveram em todos os tempos, em todos os tempos. Ainda temos que tolerar da parte de Bolsonaro o escárnio dele, porque ele nos iguala a toda a população, nos iguala à incompetência da família dele, não é? Porque quem é incompetente não somos nós. Quem é incompetente é Bolsonaro e toda a sua família, que são verdadeiros parasitas que ficam extorquindo dinheiro da população desde que assumiram cargos no legislativo lá no domicílio deles no Rio de Janeiro. Então, assim, além de da gente ter que suportar este governo que é totalmente aloprado, totalmente incompetente, totalmente negacionista, totalmente doido, a gente ainda tem que suportar que ele nos iguale, dizendo que nós somos culpados pela sua burrice, pela sua incompetência, pela sua ingerência. Então, eu tive pensando que é necessário a gente lembrar os tempos do governo Lula e Dilma. Às vezes a gente parece muito repetitivo, né? Eles ficam falando, ah, vocês só sabem falar da era Lula, da era Dilma, da era Lula, da era Dilma. Ué, que culpa nós temos, não é? Se a era Lula e a era Dilma foram os melhores anos do nosso país. Tá aí os dados para provar tudo isso. Então, diante dessa situação do Bolsonaro, é importante que a gente relembre os governos petistas, era Lula e Dilma. Então, por que o povo, eu me perguntei, por que o povo naquela época tinha competência? Sim, o povo tinha competência, não é porque eram engenheiros, eram cientistas, eram professores, jornalistas, profissionais da saúde, prêmios internacionais de grandes envergaduras de profissionais brasileiros premiados em vários órgãos internacionais por pura competência. Os cientistas brasileiros eram respeitados, eram convidados para fazer vários e vários estudos de várias e várias doenças. O que foi feito, minha gente, na época da descoberta do coquetel de AIDS, não é brincadeira. O Brasil foi de ponta, tá? O combate a HIV e AIDS no Brasil é exemplo para o mundo inteiro, tá? O coquetel antiviral para combater o HIV e a AIDS é copiado em muitos lugares do mundo. Tecnologia totalmente desenvolvida pelos estudos dos cientistas brasileiros. Então, era disso para mais. O que mudou então, pessoal? O que mudou? Né? Ou nós fomos abduzidos e eu não sei, o povo mudou, o povo trocou, não é o mesmo, todo mundo foi abduzido, todo mundo morreu e nasceu novas pessoas de 2019 para cá? Não, é a mesma população, são as mesmas pessoas. Nós somos competentes, nós somos pessoas que quando dá uma oportunidade, a gente agarra essa oportunidade e a gente vence. Então, Bolsonaro, não é o povo que é incompetente, não é o povo que não tem nada por fazer, que não sabe trabalhar, que não consegue fazer as coisas. É o governo que é um governo totalmente
fratricida, é um governo genocida, um governo incompetente, um governo que não tem condições nenhuma de gestar um país da envergadura do Brasil. O povo não é jamais incompetente, é o governo que não investe. Esse governo, ele não investe em absolutamente nada. Se tivesse uma única área, se eles errassem 90% da coisa, mas tivesse uma única área que a gente dissesse assim, olha, pelo menos nisso ele está ótimo, ele está muito bem, a gente tiraria o chapéu, tá? O que não é possível é 100%, 90,99% de erros. Não tem um acerto, não tem um acerto, é 100% de erros, tá? Então, assim, desde que assumiu, ele nunca colocou, pessoal, nunca colocou um ministro pensando no povo. Ele nunca colocou uma pessoa em cada área que fosse competente naquilo, né? Prova disso é o quê? O ministro do Meio Ambiente, por exemplo, nada. Prova maior ainda é o Pazuello, que nem é médico, se diz lojista, mas já provou aí que nada faz, porque nem a questão da logística do combate à pandemia, na compra dos insumos, ele conseguiu provar que era competente. Tá? Tem aí esse ministro Paulo Guedes, o que esse homem está fazendo com a economia do Brasil? O país está quebrado, como disse o Bolsonaro ontem, mas está quebrado a partir do golpe e a partir da ascendência do Bolsonaro ao poder e da gestão do Bolsonaro a partir de 2019. O Brasil quebrou, o Brasil está esfarelando, mas não foi entregue para Michel Temer, que é cupincha também de Bolsonaro, e para o próprio Bolsonaro. O Brasil não foi entregue quebrado. Nós éramos chegamos a ser a sexta economia do mundo. Nós tivemos uma época com o governo Lula e Dilma, uma época de pleno emprego. Sabe o que é isso? É você não ter desempregados, é você só estar desempregado se você quiser estar desempregado. Nós vivemos uma época desta e não está muito longe na história. E eu não estou inventando nada, basta pesquisar. Você vai encontrar no Google uma pesquisa rápida, governos petista, pleno emprego. Vai sair aí, você vai conseguir entender mais sobre o assunto. Tivemos dezenas e dezenas de universidades, institutos federais, criados pelo Brasil inteiro, patrocinando o quê? Mais educação a nível de faculdade, de universidade, para jovens negros e negras puderam entrar para fazer o curso que quisessem, tá? Nós temos este orgulho do governo petista. As pessoas às vezes criticam que deveria ter melhorado a educação de base. Sim, poderia ter ajudado a melhorar a educação de base, mas é obrigação do governo federal priorizar a educação superior, tá? A nível de educação básica, quem é responsável são as prefeituras e os governos de estado. Então, os governos petistas priorizaram, sim, a chegada do jovem à universidade, porque isso era a prioridade, está escrito na Constituição Federal, tá? O governo federal, ele tem prioridade com a educação, que é patrocinar o ensino superior e ajudar os estados e municípios a promoverem a educação básica, repassando as verbas que tiver que repassar. E isso foi feito nos governos Lula e Dilma, né? E porque os pobres, na época dos governos petistas, podiam comprar, Gente, foi tanta compra de automóvel. Minha família mesmo, meu pai não dirige, mas na época ele conseguiu comprar, trocou de carro 3 vezes. Meu esposo, a mesma coisa. Meu irmão também teve carro. Então, assim,
as pessoas podiam comprar, trocar seus carros, comprava casa própria, apartamento, viajavam até mesmo para fora do país. O próprio Paulo Guedes lá no ano passado falou isso, né, que era uma festa danada, tinha empregada viajando para Disney. Realmente as pessoas trabalhavam, planejavam e conseguiam realizar os seus sonhos, porque sim, os sonhos são muito importantes. São os sonhos que impulsionam as pessoas, mas para que as pessoas realizem esses sonhos, é necessário que haja políticas, gerência que dê ao povo condições de trabalhar, de estudar e realizar esses sonhos. Na época dos governos petistas, a gente trocava de móveis, trocava de eletrodoméstico, tinha lá, lembra a questão dos móveis brancos que caíram de preço, todo mundo trocou seus móveis, né? Comprava seus eletrodomésticos da linha branca. Teve a época dos carros também, da linha prata, né? Da linha prata mesmo, né? Que fala, cinza, prata. E as pessoas compravam, né? Eram felizes, a gente tinha esperança, a gente tinha um plano de governo, a gente tinha um objetivo, a gente tinha um foco, né? Inclusive depois que a descoberta do pré-sal, tudo parecia que nós estávamos vivendo uma era assim, que era esperado o Brasil despontar aqui na América do Sul como a grande potência que a gente merece ser, a grande potência econômica do mundo, com toda certeza. O pré-sal iria nos proporcionar, daqui a algumas décadas, estarmos entre os 3 primeiros do mundo. Já pensou que sonho? Estados Unidos, aqui na América do Norte, e nós aqui na América do Sul, como grande potência econômica, para combater com os outros de igual para igual. Nós éramos respeitados, as pessoas gostavam de chamar o Lula para opinar em todos os assuntos, nas convenções, nos simpósios, nas organizações, né? Ele era convidado de honra, né? Falava e todo mundo ouvia com alegria, acatava muitas vezes aquilo que ele falava. Hoje em dia as pessoas se afastam de Bolsonaro, ele é convidado às vezes por mera formalidade, mas não que as pessoas querem que ele esteja lá. É uma vergonha. Então, quem é incompetente, Bolsonaro, não é o povo brasileiro. O povo brasileiro, quando ele tem oportunidade, já demonstrou que tem valor, já demonstrou que faz, já demonstrou que gosta de trabalhar, gosta de estudar, que consome, que compra, que viaja, que devolve até mesmo para os cofres públicos o dinheiro, porque pobre não tem contas no estrangeiro, né? Então, quando a gente recebe aqui, bem diz o presidente Lula, quando a gente recebe, a primeira coisa que a gente vai fazer é abastecer a nossa despensa. Então, a gente está devolvendo para os cofres públicos o dinheiro que a gente recebe com o nosso suor, comprando alimentos, consumindo, fazendo a roda do mercado, né, girar. Então, para isso, né, a gente precisa de políticas públicas, coisa que o seu governo Bolsonaro não tem, coisa que você nunca se preocupou. E agora, depois da metade do teu governo, você vem dizer que o país está quebrado e que a culpa é dos desempregados, que a culpa é do jornalista, da mídia que te faz contra. A mídia nunca trabalhou a favor do governo petista. A mídia jamais falou bem de Lula, jamais falou bem de Dilma. O que teve de capa da revista Veja, o que teve de matéria da Folha de São Paulo contra Lula, mesmo ele sendo 87%, tendo 87% de aprovação quando saiu no seu governo, no seu segundo mandato, mas nunca, nunca a mídia hegemônica falou a favor de Lula. Nunca a mídia hegemônica falou a favor de Dilma, muito pelo contrário. Falaram coisas terríveis sobre a Dilma. Mandavam a Dilma fazer coisas
horríveis, coisas que jamais uma imprensa que tivesse o mínimo de vergonha na cara falaria com uma autoridade. Aquilo que se passou na abertura da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, no estádio, aonde a elite brasileira, porque só quem pôde ir para aquele jogo assistir foi a elite brasileira, porque povo não tinha condições de pagar 700, 800 reais por um ingresso para ir assistir a abertura da seleção brasileira, coisa que nós amamos tanto, né? E então, o que foi aquilo? A elite manda a Dilma fazer coisas, né, inomináveis aqui, coisas patrocinadas pela mídia. Então, Bolsonaro, você ficar culpando a mídia não é legal, porque a mídia te elegeu também. A Rede Globo ajudou você a se eleger também, tá? Quando colocava lá 1000 coisas contra o Haddad, quando se eximiu de fazer o debate, né, de levar o debate online para o povo, porque você deu uma de que estava dodóizinho, né? Por causa da fake facada. Então, assim, vem agora falar da mídia, que sempre te ajudou, que sempre esteve do seu lado. Você tem aí do seu lado pelo menos 3 das grandes mídias hegemônicas. Você tem o SBT, você tem a Rede TV e você tem a Band e a Record, né? 4. Então, assim, por mais. E a Globo, por mais que seja contra você, mas também não é a favor de Lula. Então, assim, não venha colocar a culpa na mídia, não venha colocar a culpa muito menos no povo brasileiro. Nós não temos a incompetência que você e sua família têm. Nós somos diferentes, tá? Eu sou prova viva disso. Eu fiz 2 faculdades nos governos Lula e Dilma. Eu fiz minha pós-graduação também no finalzinho do governo Dilma, porque vocês tiraram ela do poder. Mas eu patrocinei, eu consegui pagar a minha pós-graduação. Então, assim, prova disso, de que o povo, quando tem oportunidade, a gente agarra com unhas e dentes. Sabe por quê? Porque a gente sabe o quanto que é difícil de vocês cumprirem com aquilo que é a obrigação de vocês, que é fazer políticas públicas de inclusão do povo na educação. Então, quando a gente achou um governo que fez isso, com certeza a gente agarrou com unhas e dentes e fizemos aquilo que tinha que fazer. Então, não somos nós que somos incompetentes, Bolsonaro. Incompetente é você, que jamais pensou em governar esse país para o povo, jamais pensou em fazer desse país uma grande nação. E fica aí de manter esse país como uma grande nação, melhor dizendo, porque você recebeu o país já capengando por conta do golpe, mas ainda assim, com 370 bilhões deixado nos cofres públicos pelos governos Lula e Dilma. Então você tinha todas as condições, você pegou o país muito bem de reserva financeira. Você pegou o país como nenhum outro presidente pegou, tá? Nem Lula, porque Fernando Henrique só deixou para eles dívidas, né? Privatizações e dívidas. Então, nenhum outro presidente pegou o país com uma reserva tão boa quanto você. Então, por favor, incompetente é você e sua família, você e os parasitas dos teus filhos. Nos respeite, Bolsonaro. E se você já viu que não tem competência para governar o Brasil, facilite a nossa vida e termine com a nossa agonia. Renuncia. Hashtag fora Bolsonaro. Muito obrigada. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva nesse canal e torne-se membro para ajudar na luta. Até a próxima.